Vai da parte do Senhor Jesus. Amém. Queridos, eu vou falar aqui uma história de um homem que vocês já ouviram muito falar sobre ele, a história de Jó. Mas eu vou contar a história de Jó de uma forma diferente. Mas eu não vou sair da Bíblia. Algo que eu estudei, algo que eu vi na história deste homem. E trazendo para o dia de hoje, eu entendo que muitas vezes o Senhor coloca a gente numa situação complicada para a gente chegar a Ele. E através disso, a gente conhece ao Senhor, não por aquilo que as pessoas falam, não por aquilo que as pessoas dizem do Senhor, mas por aquilo que o Senhor lhe acha necessário. Que não seja minhas palavras, mas seja a palavra cantada, a Bíblia Sagrada do Senhor. Tenha paciência, que isso é uma virtude. Amém, querido? Amém. Antes de eu entrar na história, eu queria contar sobre este homem, o que ele representava na Bíblia, o que ele era, por que ele passou e por que ele foi perseguido pelo diabo, e por que ele passou por isso, por que ele sofreu. Às vezes nós sofremos e a gente fica irado, mas muitas vezes nós temos culpa daquilo que a gente está sofrendo. Ouvir você sofrer e não saber por que você está sofrendo. Deus não precisa provar nada a ninguém, não precisa dizer porque nós passamos por isso, mas o que Ele precisa ensinar para a gente que nós temos que depender de Deus. Tem que depender dele. Amém? Eu quero falar aqui sobre a tristeza de Satanás. Vou ser muito rápido aqui, eu não tenho tempo para explanar isso tudo, mas eu quero falar de uma forma geral, muito rápido. Jó é o homem mais justo da Bíblia. A Bíblia ele era um dos mais da Bíblia enigmáticos. O profeta Ezequiel coloca na mesma posição de Noé e Daniel, os 3 homens mais justos que já existiram. A teologia desse livro também é muito primitiva, comparada com os últimos profetas. Embora ainda na época de Jesus, os saduceus acreditavam que a justiça trazia recompensa e o pecado é um castigo nessa vida. Nem sempre isso acontecia. É claro que o ensino de Jesus repudiava completamente essa ideia. A religião apresentada no livro de Jó, no entanto, defende claramente que a ideia é que a prosperidade e a miséria são o salário da justiça e do pecado. Ainda os amigos de Jó tinham se mostrado equivocados a afirmar que o sofrimento dele devia ser a consequência do seu pecado. E a história não terminava antes de que ele seja recompensado. O que eu acho interessante aqui, por sua justiça, uma maneira ainda mais generosa de Deus na vida de Jó, que ele foi mais abençoado no momento que ele estava na prova. E no momento que ele saiu da prova, ele foi mais abençoado. Os amigos de Jó, eles souberam o que tinha acontecido com ele. E eles marcaram o encontro, os 3, para ir visitar Jó, para trazer uma palavra de conforto para Jó. Mas a Bíblia fala que quando eles entraram na cidade, quando viu Jó, creio eu, de costas naquele momento, a Bíblia fala que um deles, ele olhou Jó e não tinha reconhecido Jó da forma que ele estava. Ele rasgou suas vestes e eles rasgaram suas vestes. Colocaram terra sobre a sua cabeça e começaram a chorar naquele momento. E a Bíblia fala que eles foram na presença de Jó. Ele passou 7 dias e passou 7 noites com Jó, sem falar nenhuma palavra, porque, claro, não tinha palavra de consolo para um homem que perdeu 10 filhos. Esse texto que fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir, isso se deu na vida de Jó. Ele roubou aquele homem, seus gados. Ele destruiu a sua família. Ele matou os seus filhos.
for apenas um homem e a sua esposa. Então, o que você quer falar com isso, diácono Fábio? Eu quero falar para você que existem 3 teses de Satanás aqui neste texto. O que eu acho mais interessante nessa passagem é que Jó estava no lugar onde as pessoas idolatravam outros deuses. Ele era o único homem no meio daquela sociedade que não se entregava a buscar outros deuses se não for Deus. Ele não se corrompeu pelo sistema do mundo. Ele se colocou numa posição para buscar Deus Todo-Poderoso, o Deus grandioso, tremendo e maravilhoso. Eu não sei quando vocês estão nessa sociedade ou neste mundo, mas esse homem se colocou numa posição de viver e buscar a Deus, e sem conhecer a Deus. Sem conhecer a Deus. Existem pessoas que só conhecem o Senhor por aquilo que as pessoas falam, mas não conhecem o Senhor no íntimo, na busca, na santidade. A primeira tese de Satanás na vida deste homem: será que Jó amava ao Senhor acima da sua família? A Bíblia fala que um certo dia vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio entre eles, os filhos de Deus. Em 1 Jó 6, irmão. Certo dia vieram apresentar-se ao Senhor Satanás, e também veio com eles. E o Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Eu acho que esse texto, que eu acho que Satanás diz assim: Senhor, eu vim de pregar, de falar heresia, de matar, de roubar e de destruir. Respondeu ao Senhor: de perambular pela terra, de andar por ela. E disse então o Senhor a Satanás: reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Quem está falando de Jó aqui, quem está louvando Jó aqui, não são os reis, não. Não são as pessoas que estão louvando a Jó, não. É o próprio Deus. O próprio Deus se colocou numa posição para falar de Jó. E também naquele momento, quando Deus falou isso, Satanás diz assim no verso 9, diz assim: será que Jó não tem razão para te temer a Deus? Acaso não puseste uma cerca em volta dele e a sua família? Em tudo que ele possui, tu mesmo tem abençoado, e tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a mão sobre ele, para ver que ele não vai blasfemar na tua face. Sabe o que quer dizer isso? Também, Senhor, qual é o homem que não vai te temer, tu abençoando, tu dando todas as coisas para ele? Porque o que ele toca, o Senhor abençoa. Tu tem um cercado, ninguém pode aproximar-se dele, porque tu tem um guardado. Será que eu tenho razão para te adorar? Sabe o que está dizendo aqui? Tu está trabalhando com Jó, Senhor. Tu abençoa Jó, e Jó te adora. E agora a reputação de Deus está na mão de quem? De Jó. Mas é algo pessoal, não é isso? Porque o diabo não foi fiel a Deus sendo anjo. E Deus estava provando a ele que Jó seria fiel a ele sendo homem. Jó perdeu tudo, irmão. Jó perdeu tudo. Mas o que ele não perdeu foi sua fé de acreditar que o Senhor ia passar por ela. Podia estar 24 horas destruindo a vida daquele homem, mas uma oração daquele homem Deus restituiu em apenas uma oração. Ele perdeu tudo. A mulher chegou para ele e disse: Jó, por que tu guarda fidelidade com esse Deus? Amaldiçoa o teu Deus e morre, Jó. Jó tinha perdido tudo, irmão.
A única coisa de valor que ele tinha naquele momento ali era Deus. E ele não abriu mão. Jó olha para a mulher e disse, assim como tu fala, com uma boca, o Senhor me abençoou, porque nu eu saí do ventre da minha mãe e voltarei para lá. O Senhor me deu tudo, Ele tirou tudo. Bendito seja o nome do Senhor. A primeira tese de Satanás aqui foi quebrada, irmão. Deus provou que Ele pode amar o Senhor acima da sua família. Eu não sei quando vocês estão aqui na presença de Deus, eu não sei quando vocês estão aqui na casa do Senhor para buscar uma resposta de Deus. Mas nós viemos aqui na presença do Senhor para adorar a Ele, para louvar esse Deus todo grandioso. Nós estamos aqui para buscar aquele que tem colocado a palavra de vida em nossos corações e em nossas vidas. Nós não somos transformados em culto, mas em glória em glória. O que Deus tem colocado sobre as nossas vidas, sobre nossos corações, é a palavra da vida, querido. É o Espírito Santo que há sobre a nossa vida, que transforma, que derrama unção e gozo na presença de Deus. Porque um homem sem o Espírito Santo, ele não conhece a Deus. Porque um homem espiritual, ele compreende todas as coisas através do Espírito Santo. Neste momento eu queria que você colocasse no capítulo 4. Quatro 13. Amém, querido? Em meio de um sonho perturbador da noite, quando caí num sono profundo, sobre os homens, o temor e o tremor se apoderaram de mim. E fizeram estremecer todos os meus ossos. Um espírito roçou no meu rosto, e os pelos do meu corpo se arrepiaram. Ele parou, mas não pude identificá-lo. Um vulto se pôs diante dos meus olhos. Eu vi uma voz suave que dizia: poderá algum mortal ser mais justo do que a Deus? Poderá algum homem ser mais puro do que o seu Criador? Se Deus não confia nos seus servos, e se vê erro em seus anjos, e acusa sem causa, quanto mais você que mora na casa de barro, cujos alicerces estão no pó, são facilmente de ser esmagados, assim como uma traça. Olha a ira de Satanás na vida de Jó. Mas por que Jó passou por tudo isso? Resumindo aqui, irmão. Não vou pegar as três não, vou pegar só essa aqui e vou resumir. No capítulo 41, Deus começa a mostrar a sua grandeza a Jó. Jó provou que ele podia amar o Senhor acima da sua riqueza. Jó provou que podia amar o Senhor acima do seu dinheiro. Jó provou que poderia amar o Senhor acima da sua vida, da sua saúde. Jó provou isso. As três teses foram quebradas. Todas as pessoas que falaram de Jó estavam erradas. O diabo estava errado. No 41, Deus começa a mostrar a sua grandeza. Dizer que poderia pegar um leviatã do mar, Jó, e trazer para a beira da praia. Que poderia colocar um anzol no nariz do leviatã, Jó, e colocar sobre uma mesa. No 41, Deus começa a mostrar a sua grandeza para Jó. No 42, Jó diz: eu sei que tudo podes, que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Ali era um propósito de Deus. Eu conheci o Senhor por aquilo que as pessoas falavam, mas hoje meus olhos te veem, a intimidade com Deus. Às vezes o diabo ele vem para a tua vida para destruir a tua vida, mas não sabe ele, fica trazendo você mais para perto de Deus, irmão. Jó diz assim: Senhor, eu falei daquilo que eu não compreendia e disse daquilo que eu não entendia. Eu me arrependo no pó e na... Eu me arrependo no pó e na cinza. Porque uma pessoa com Deus, para conhecer o Senhor, vai ter que passar alguns sacrifícios em sua vida para ser moldado no seu caráter. E Deus é daquele que foge aos caráteres de muitas pessoas. É um Deus que gosta de forjar caráter.
O Senhor não quer que os filhos dele se percam, mas Ele quer que os filhos dele tenham intimidade profunda com Ele. Que os filhos se entreguem completamente à sua vontade, para que ele possa receber a glória, a graça da presença de Deus. Em 2 Coríntios 4 diz: porque tendo esse ministério, como já alcançamos a misericórdia, não desfalecemos. Pelo contrário, estamos nas coisas ocultas que são vergonhosas e não andando com astúcia e nem adulterando a palavra de Deus. Mas recomendamos-nos a consciência de todos os homens na presença de Deus. Porque a semente que não morre, ela não germina, ela não floresce e ela não dá fruto. O homem que não morre não gera vida. Então carregamos sobre a nossa vida o morrer de Jesus, para que outro venha ter vida. Em nós opera a morte, mas em vós a vida. A nossa leve e momentânea tribulações produz para nós um grande peso em glória. O que ele está falando aqui? A nossa leve e momentânea tribulações. Eu sei que pode ser pesado para muitos, mas comparado à glória, meu irmão, é leve demais. Porque a nossa leve e momentânea tribulações produz para nós um grande peso. Um grande peso em? Grande peso em glória. Então, eu descobri nos Salmos hoje, pastor, que eu queria saber se o Senhor dava risada. Eu descobri que o Senhor dá risada. Saber que o Senhor se alegra com muitos que buscam Ele. Saber que Deus ele se alegra com aqueles que estão nos pés dEle. Mas muitas pessoas que entristecem o Espírito Santo de Deus, porque não ficam numa posição para receber aquilo que tem para oferecer. Se eu chegasse para você e falasse aqui de promessa, de glória, de graça sobre a sua vida, muitas pessoas iam ser massageadas, que são dos egos, mas não iam ser transformadas no Espírito. Porque toda promessa passa pelo teste do tempo. Pode ser tempo para você, pode ser sofrimento para outra pessoa, para Deus é tratamento. Deus está nos tratando hoje para que Ele possa receber a promessa sem virar uma maldição para nossas vidas. É Deus me engrandecer, descer no caminho dele, é Deus me prosperar, estou nem aí para o Senhor, é Deus fazer na minha vida, quero saber de Deus. Toda promessa passa pelo teste do tempo. Assim como foi na vida de Josué, de Caleb. Porque Josué capítulo 14, versículo 10 diz assim: eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, há 45 anos agora. Deus que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e trouxe a palavra que havia no coração. Hoje já estou na idade de 85 anos, mas já 40 anos antes, é hoje a minha fé para entrar na guerra, para sair da guerra e para conquistar a guerra. Não faltará um menino para ver daquele homem. No 14 diz: já porém que Eliseu recebeu a terra por herança e perpétua herança, porque perseverou em seguir ao Senhor. Amém, querido? Aleluia, glória a Deus.